Já posso partir. Que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo minha partida. Devolvo aqui as chaves da porta e abro mão de meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que peço a vocês, por último. Estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia clareou e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou e estou pronto para minha viagem. As nossas mortes de cada dia. Tudo deve estar sendo o que é. Clarice Lispector. Passamos a vida tentando aprender a ganhar. Buscamos cursos, livros, milhares de técnicas sobre como conquistar bens, pessoas, benefícios e vantagens. Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Temos 1000 razões para sonhar, mas quando perdemos nossos sonhos, não deveríamos perder a razão. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida. Acredito, porém, que ninguém se inscreveria num curso que se chamasse Como Perder Bem ou Como Perder Melhor na Vida. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Cada perda existencial, cada morte simbólica, seja de uma relação, de um trabalho, de uma realidade que conhecemos, busca pelo menos 3 padrões de sentido. O primeiro diz respeito ao perdão, a si mesmo e ao outro. O segundo é saber o que foi vivido de bom naquela realidade não será esquecido. O terceiro é a certeza de que fizemos a diferença naquele tempo que termina para a nossa história, deixando um legado, uma marca que transformou aquela pessoa ou aquela realidade que agora ficará fora da sua vida. Aceitar a perda tem uma função vital na nossa vida que continua. Sem a certeza do fim, sem a certeza de que algo acabou, é difícil partir para outro projeto, para outra relação, para outro emprego. Ficamos presos em um limbo do deveria, do poderia. Ficamos encalhados no e se. É como se parássemos nossa vida entre a expiração e a inspiração. O ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar ar novo por nos prendermos ao último suspiro. Esse intervalo é o que mais tememos na vida e do que mais fugimos. Quando terminamos um relacionamento, mas não aceitamos que acabou, ficamos no intervalo. Viramos zumbis afetivos. As relações morrem, mas tentamos mantê-las vivas. Muitas relações apodrecem dentro de nós e contaminam todas as outras. Entendemos que é muito mais difícil vivenciar a perda do que comparecer ao velório dela, mas superar a perda é muito mais fácil do que ficar no ar irrespirável da putrefação afetiva. Essas perdas simbólicas podem ser mortes mais difíceis de lidar do que a morte real. Na morte real não tem discussão, porém, a morte simbólica ou a morte de uma relação, de um trabalho, de uma carreira, às vezes deixa a impressão de que não foi realmente morte, há algo vivo ainda. E alucinamos acreditando que alguma coisa poderá ressuscitar aquela relação, aquela carreira e aquela realidade. Esse momento de se certificar de que a morte está acontecendo é também um muro. O muro daquela relação, daquele trabalho, daquele momento, daquela fase da vida. Chegamos ao muro e não dá para pular ou dar a volta. É preciso olhar e reconhecer que existe essa morte, esse fim. Só conseguiremos passar para a próxima etapa se tivermos uma dessas 3 confirmações: de que perdoamos, de que deixamos nossa marca ou de que levamos a história conosco, tirando dela os aprendizados possíveis. Percebo isso na condução de processos de luto que não estão relacionados com a morte em si. Primeiro, nos perguntamos se há algo de que nos arrependemos, algo que contribuiu para aquela morte. Ter dito o que não devia ou deixado de falar o que devia.
Se a resposta for sim, nos sentimos responsáveis pela construção daquela morte. Então existe um arrependimento. O segundo ponto é se não seremos esquecidos. Isso acontece especialmente com ex-mulheres e ex-maridos. Alguns fazem de tudo para se tornarem eternamente presentes, não querem ser esquecidos de jeito nenhum, mas deixam marcas profundas de ódio e vingança apenas. Seria libertador caso fizessem lembrar não pelo mal, mas sim pelo bem que causaram. O terceiro ponto pode ser uma experiência de imortalidade. Seguimos em frente, mas deixamos algo de nossa essência, de nossa história, naquele tempo, naquele ambiente, naquela pessoa que sai da nossa vida. Vamos falar sobre o fim de uma relação de trabalho. A morte pode ser boa dependendo de quem decidiu sobre ela. Quando pedimos demissão, o fim é mais tranquilo. Encaramos o muro, entendemos que aquela etapa se encerrou e já buscamos outros horizontes. Um ano sabático, uma nova área de atuação, um novo cargo que traga mais dinheiro ou mais poder. Esse trabalho vai morrer com data e hora marcadas. Tudo está sob controle. Se somos dispensados, a dor é maior, e a questão é como vivenciar aquilo que foi terminado à revelia do nosso desejo. A dor maior sobrevém quando voltamos a atenção para o nosso umbigo e nos damos conta de que o mundo não está girando em torno dele. A melhor forma de continuarmos vivos, apesar dessas mortes que vão acontecendo ao longo da vida, é estar presente nelas. Se vivemos plenamente o amor, então ele pode ir embora. Se vivemos tudo que aquela relação poderia dar, então estamos livres. Nada nos prende, não há pendências. É a entrega total à experiência que permite o desapego. Entramos naquela relação, naquele trabalho, naquela realidade com o melhor de nós. A gente se transforma, se entrega àquele encontro e uma hora ele acabou. Seguimos nosso caminho levando o que aprendemos, e é isso que fará com que possamos entrar em outra relação, em outro emprego, numa outra carreira, em um outro sonho de vida. A busca pelo controle da situação impede a experiência da entrega. Quando isso não acontece, não conseguimos nos transformar e empacamos nesse nó no tempo não vivido, nesse entrave do encontro que deveria ser para sempre. E o encontro que deveria ser para sempre, na verdade, nunca aconteceu. O trabalho que deveria ser para sempre nunca fez ninguém feliz no presente. A carreira que deveria ser para sempre nunca teve potencial para deixar um legado. Tudo que desejamos que seja para sempre corre o risco de não nos fazer feliz hoje, só porque acreditamos que nos fará felizes no futuro. Estamos sempre construindo, sempre em reformas, pensando no futuro. Quando a empresa for nossa, tudo será diferente. Namoramos uma pessoa que não nos faz bem agora, mas quando casarmos, será diferente. Quando tivermos um filho, será diferente. Vivemos pensando que o diferente não vai acontecer agora. E aí, quando acontece a morte, morrem o presente e o futuro. A morte de um passado está no arrependimento de ter desperdiçado tempo de vida com escolhas ruins. Conseguiremos lidar bem com a morte no dia a dia se pararmos de viver felizes somente no futuro. Se eu for demitida hoje, o que vivi no meu trabalho valeu a pena? Se eu olho para trás e digo, nossa, que horror, o que eu sofri, casamento, trabalho, foram anos da minha vida que eu dei para aquilo, não me reconheceram, olha o que fizeram comigo, eu não devia, eu não devia, eu não devia. Mato meu tempo de vida. Destruo anos da minha vida. A última impressão é a que fica, não a primeira. Conhecemos a pessoa mais incrível da nossa vida, nos casamos com ela, mas depois ela nos decepciona muito. Então a pessoa se torna irreconhecível para nós, um monstro. A impressão que fica é somente a última. O que aconteceu no intervalo entre ser incrível e tornar-se um monstro? Será que tudo não passou de um engano a que fomos levados por nossas conclusões e nossa inabilidade de afastar o lado pessoal? Será que fomos impecáveis com a nossa palavra ou será que usamos palavras capazes de transformar qualquer anjo em diabo? Será que oferecemos o nosso melhor e soubemos aceitar o melhor do outro, mesmo que não preenchesse nossas expectativas?
Como esse encontro nos transformou? Quem somos depois dessa experiência? É esse o legado de que falo. Se terminamos uma relação jogando fora todo o tempo que passamos com aquela pessoa, escolhemos destruir a parte da nossa vida. Esse é o grande dilema de todos nós que vivemos perdas simbólicas. A expectativa da perda, mesmo que ela não ocorra, ou a experiência da perda, só se tornará menos dolorosa se ao longo dela nos entregarmos, nos transformarmos e, se possível, tivermos a oportunidade de transformar o outro. Por isso é preciso pensar muito bem antes de começar relações e torná-las definitivas, principalmente porque nada é definitivo, exceto a experiência já vivida. Nenhuma relação, nenhum emprego, nenhuma escolha, nada é definitivo, tudo terminará. Se bem ou mal, vai depender de como vivemos cada um desses processos. Se terminar mal, dá mais trabalho recomeçar. O primeiro passo para aprendermos a perder é aceitarmos que perdemos. Se acabou, acabou. Não existe prorrogação eterna. A honestidade de encarar o fim é algo que aperfeiçoamos ao longo da vida. Nós nos preparamos para aprender a ver a verdade. Não me refiro a aprender a ver um novo começo, mas a ver a verdade de uma forma amorosa, sem raiva. E para sermos amorosos com alguém que nos traiu, com um chefe que nos humilhou, com um emprego que fez as pessoas viverem mal, é preciso primeiro ter compaixão por nós mesmos. Entender que se tomamos aquela atitude, se fizemos aquela escolha, se decidimos estar ao lado daquela pessoa tóxica, foi porque naquele momento era o que podíamos ver. Então, antes de ficar com ódio da pessoa que nos fez mal, tenhamos compaixão de nós mesmos por ter vivido essa história. De alguma forma, ela pode nos transformar em alguém melhor, não em alguém mais amargo, mais infeliz, mais inválido para outras relações ou para outro trabalho. Não busquemos a invalidez emocional. Quando falo de morte real não aceita, temos o luto complicado. Mas quando se trata de pequenas mortes não aceitas, o resultado é a invalidez. Ficamos inválidos para relações novas, para trabalhos novos, para projetos novos, porque nos destruímos junto com o desfecho da história anterior. Escolhemos ser vítimas e não deveríamos. Quando nos tornamos vítimas naquele processo do fim, quando fazemos escolhas baseadas em motivos errados, um fim doloroso é praticamente certo. Se escolhemos determinados caminhos para agradar o outro, se fizemos algo apenas para nos sentirmos amados e aceitos, então entramos em uma guerra quando o fim se aproxima. Existe uma guerra pelo poder, que passa por sermos reconhecidos em nosso sacrifício. Muitas vezes entramos em uma fria afetiva, em uma fria de trabalho, porque acreditamos quando nos disseram: sem você esse projeto não daria certo, ou preciso de você para viver, ou você é super importante. Nosso ego vai lá para cima, provavelmente começando uma história de profundo fracasso que logo ao virar a esquina nos empurrará para o abismo. Sabemos que estamos diante do abismo e assim mesmo decidimos dar um passo à frente. Quantas vezes não fizemos isso na vida? Estamos vendo que o barco vai afundar, queremos sair, mas aí tem aquela falsa força. Não, agora eu sou o capitão, dizemos a nós mesmos. Agora vai dar certo. Agora sou eu que estou no comando. Essa relação depende de mim para funcionar. Essa família depende de mim e eu vou fazer funcionar. Só que transformamos as pessoas em simples personagens da nossa história. Personagens que colocamos ali esperando que se comportem do jeito que planejamos. Você não está bem aqui, então vou transferir você para ali, dizemos mentalmente. Muitas vezes, os fracassos, sobretudo os afetivos, vão nessa linha. Construímos um espaço para a pessoa fazer algo que vai nos machucar. Muitas vezes, repetimos o mesmo padrão para validar uma ideia que acreditamos vai funcionar. Então, voltamos ao fundo do poço, porque pode ser ali o lugar mais conhecido e seguro de viver. O grande desafio é viver algo que dá certo. A posição de vítima é sempre muito perigosa, porque não nos oferece a possibilidade de superar a dor.
A questão não é assumir a culpa pelo mal que nos fizeram. A questão é: fui maltratada, fui humilhada. O que eu vou fazer com isso? Afinal, o processo já aconteceu. Vingança e mágoa não curam. Nada do que acontecer mudará a nossa experiência. A escolha do que fazer com essa experiência é o grande poder. Esse é o nosso verdadeiro controle. O livre-arbítrio não tem a ver com o que escolhemos para a vida. Ninguém escolheu conscientemente ter câncer ou demência. Ninguém escolheu conscientemente morrer em um acidente de carro. Existe a crença de que escolhemos a vida que temos, bem como nosso pai, nossa mãe, nossas histórias. Mas o que temos de fato ao nosso alcance é a forma de viver essas experiências. Se alguém que amamos morre, essa pessoa não vai reviver porque ficamos zen ou porque estamos revoltados. A experiência acontece e pronto. A pessoa continua a fazer parte da nossa vida por causa de tudo que vivemos com ela. Ela já é parte da nossa vida e sempre será. De alguma forma ou de outra, teremos que atravessar o espaço de transição, de intervalo. Aqueles que não se entregam a esse processo da perda não se renovam para um próximo passo. É como se ficassem presos no canal de parto. Saíram de um lugar, mas se recusam a chegar a outro, estacionam na perda. As pequenas mortes talvez sejam as mais dramáticas porque continuamos plenamente conscientes do que está acontecendo depois que acontece. Entregar-se a essa dor é o melhor jeito de deixá-la ir embora. Terminou uma relação? Viva o luto da relação. Foi demitido? Viva o luto dessa perda. Viva, experimente essa dor, não fuja, não minimize covardemente aquilo que foi vivido. Se foi uma experiência de 25 anos de casamento, 30 anos de relação, 30 anos de emprego, não podemos simplesmente assassinar todo esse tempo. Quando entramos em uma história nova, a melhor forma de vivê-la é pensar que vai acabar. É preciso vivê-la intensamente para que na hora H possamos dizer: valeu muito a pena. Deixei um legado e transformei. Não serei esquecido, entrei para ganhar. Entrei nesse emprego para dar o meu melhor, e eu entrei nessa relação para dar o meu melhor. O que tem que vir conosco das histórias passadas é a transformação que elas nos proporcionaram. Não levemos a história, e sim o produto da história. E a história só terá um produto se tiver mesmo havido o encontro, se realmente mergulhamos nela por inteiro. É muito mais fácil elaborar o luto de um grande amor do que o de uma relação de guerra. Os lutos mais complicados vêm das relações ambíguas, onde havia amor e ódio, restam muitas arestas. Quando existe amor, a morte vem, mas não mata o amor. O amor não morre. Quando, porém, se trata de uma história de trabalho trágica, em que puxamos o tapete de muita gente, em que passamos noites e noites mal dormidas por causa de um projeto que não gostávamos, o luto é muito mais caro, porque você deixou ali coisas muito valiosas. Seu caráter, seu nome, sua sensibilidade, sua qualidade de vida. Quando nos mandam embora, pensamos: paguei um preço muito alto por esses anos todos. Agora, quando perdemos um trabalho que adorávamos, que nos transformou, onde crescemos, onde alimentamos sonhos. Claro que dói, mas sabemos. Vale a pena por tudo o que eu aprendi. É algo que nos projeta para um mundo verdadeiro e muito mais intenso do que aquele em que estávamos vivendo.